Que as nossas ações sejam feitas em Maria, com Maria, por Maria, para a maior glória de Deus. Amém. Salve Maria Imaculada. Bom dia, irmãos. O meu nome é Michel, sou da equipe de formação do Consagra-te de Marília. Pela graça de Deus, escravo da Virgem Maria, através da mão do Padre Paulo Ricardo. E é uma honra estar aqui nessa manhã, dar formação para vocês, falar um pouco daquilo que a Virgem Maria fez na minha vida, né? São Bernardo de Claraval, ele dizia assim, num dos seus poemas chamado Aves Maristela, né? Estrela do mar, que seguindo não a perderás. Se você pega na palavra de Deus, Mateus capítulo 12, no versículo 2, vai dizer que quando vieram os reis magos através de Jesus, eles vieram através de uma estrela, e no versículo 16 vai dizer que ele encontra o menino Jesus com Maria, a sua mãe. O Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei do ano de 1947, ele vai dizer que a Virgem Maria é a estrela da evangelização. É ela quem você tem que seguir. Maria não é o nosso fim, Maria é o nosso meio. Santo Agostinho diz que o mundo não sendo digno de vir através das mãos dos homens, ou Jesus vir através da mão do mundo, ele veio através do seio da Virgem Maria Imaculada. Amados irmãos, eu convido a você que trouxe a sua Sagrada Escritura, a você abrir no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, no capítulo 16, no versículos 18 e 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 18, capítulo 16, versículos 18 e 19. É apenas 2 versículos da Sagrada Escritura. Aqueles que achou diz salve Maria, e aqueles que não acharam diz Maria me salve. Mateus capítulo 16, versículos 18 o seguinte. Amém, amados? Aquele que não achou, apenas ouça. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amados irmãos em Cristo Jesus, prediletos filhos de Nossa Senhora, esta é e será para sempre a palavra da salvação. Uma salva de palma para a palavra de Deus. Amados, olha só que interessante. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se você pega Gênesis no capítulo 3, quando Eva peca e vem o pecado original para a descendência humana, já que Romanos capítulo 5 no versículo 12 vai dizer que o pecado estendeu a todos os homens. Ali acontece o que? Um desligamento, já que religião do latim significa religare, que significa ligação ou ligar de novo. Só que o interessante, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, o homem estava desligado do céu, estava desligado de Deus. Quando um dia vai dizer Lucas capítulo 1 versículo 26, que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, versículo 27, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O ligamento entre o céu e a terra acontece naquele momento dentro do ventre da Virgem Maria. Por que acontece um ligamento? Porque Jesus, aliás, porque Deus, o Filho de Deus, que era puro espírito, como fala João 4:23, ele se torna homem no ventre da Virgem Maria. Ou seja, Deus se faz homem para que o homem possa ter acesso novamente ao céu. O interessante que você for ver ao longo da história da igreja, Maria, ela tem um lugar particular. São Modesto de Jerusalém, no século VI, ele dizia que já na época dele, o culto de hiperdulia, a Virgem Maria, que é hiperdulia? É um culto abaixo de Deus, idolatria do grego, né? Eidolon do grego significa latria do grego, que significa adoração, e eidolon, que significa idolatria.
Se você venerar algo ou adorar, aliás, adorar algo que não seja Deus, é idolatria. Mas se você venerar, é um culto de latria. Então a Virgem Maria, depois de Deus, ela recebe um culto de hiperdulia, ou seja, uma super veneração. São José, ele recebe de protodulia depois da Virgem Maria. Ele é o primeiro santo que a igreja honra. Mas antes de entrar no tema da consagração, vamos ver quem que é a Virgem Maria na história da igreja. Já que os nossos irmãos separados, mais separados do que irmãos, vamos nos acusar de idolatria porque veneramos a Virgem Maria. São Pedro Damião, que era um cardeal no século X, ele dizia que para superar essa criatura, somente o Criador. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que depois de Deus, vós é todo o amor do meu coração. Um santo nunca foi idólatra, mas eles vão nos acusar de idolatria porque o culto à Virgem Maria começa lá no século IV. E eles vão dizer que antes do século IV não tinha um culto à Virgem Maria. E nós somos acusados por causa disso. Você tem que entender que os 3 primeiros séculos, a igreja católica, ela era perseguida e ela era dentro das catatumbas e das comunidades em algumas casas. Exemplo, se você pega a carta de Filemão no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer a igreja que se reúne na sua casa. Se você pega Atos capítulo 18, no versículo 2 seguinte, vai falar de Áquila e Priscila, um casal, aonde São Paulo ficava na casa dele e tinha uma comunidade. Se você pega Romanos capítulo 16, vai falar de todas as comunidades que estava crescente. Eras na casa porque o cristianismo era perseguido. No ano 318, o imperador Constantino, convertido ao catolicismo pela sua mãe Santa Helena, ele vai escrever um edito chamado, aliás, anos 313, um edito chamado Edito de Milão, onde não pode perseguir os cristãos só por ser cristão. Eles começam a ter a liberdade de culto. No ano 318, o imperador que sucedeu ele, Teodósio II, escreve o Edito de Teodiceia, onde oficializa o catolicismo, o cristianismo como religião do império. Dali para lá começa uma igreja a ser formada, começa a se ter uma liturgia, porque ela sai das catatumbas para um templo santo. Então quando eles acusar, você já sabe o que responder. E quem são eles para falar se veio 1517 anos depois? Me mostra uma igreja evangélica antes. Não tem, na história da igreja não tem, não existe. O primeiro dogma a ser proclamado a respeito da Virgem Maria é a Theotokos, que do grego significa Mãe de Deus. No ano 431, a pedido do Papa da época, São Celestino, o patriarca de Alexandria, São Cirilo, ele convoca com mais de 366 bispos uma assembleia para definir se Maria era Mãe de Deus ou ela era apenas Christotokos, como falava, Mãe de Cristo. Por quê? Porque existia uma heresia de um bispo da igreja católica, e aliás, toda heresia ela nasce de dentro da igreja. Se você pega Martinho Lutero com o protestantismo, com a divisão, ele era um padre agostiniano que não teve fé e causou uma divisão dentro da igreja. Nestor de Constantinopla dizia que Maria era apenas a mãe de Cristo. Quando o anjo Gabriel, ele vem anunciar a Virgem Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 34, ela diz: mas como você fará isso, pois eu não conheço homem algum? O versículo 35 vai dizer assim: e o Espírito Santo descerá sobre vós, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascerá de ti será chamado o Filho de Deus. Isaías no capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que chamará Emanuel. Que é Emanuel? Quando você pega o Evangelho de São Mateus no capítulo 1, no versículo 21 seguintes, que ele vai ver que essa profecia se cumpre. No versículo 23 ele vai dizer que Emanuel significa Deus conosco. O próprio Jesus em João capítulo 10, no versículo 31 seguinte,
Quando os fariseus vão querer apedrejar ele pela segunda vez, ele pergunta: por causa das minhas obras você quer me apedrejar? Se são obras boas? Ele: não é por causa de obra nenhuma, é porque sendo homem te faz Deus. Quando Deus se manifesta a Moisés, lá no Êxodo 3,14, Moisés pergunta o nome dele, ele diz: eu sou. O próprio Jesus vai dizer em João 8,58 para os fariseus: antes de Abraão ser, eu sou. Então, as Escrituras provam que Jesus é Deus. Colossenses 2,19: nele habita toda a plenitude da divindade. Filipenses 2,6: sendo ele de condição divina. Então, as Escrituras provam que Jesus é Deus. O primeiro dogma está definido no ano 431. O interessante é que existe uma santa judia, Edith Stein, que o nome de religioso é Santa Benedita Teresa da Cruz. Ela se converte ao catolicismo ao ler o livro de Santa Teresa d'Ávila, Caminho da Perfeição. E ela chega para a mãe dela e fala assim: mãe, agora eu sou católica. A mãe dela expulsa ela de casa porque diz que não aceita. Ela, como judia, não aceita que a filha se torne uma adoradora de um homem. E fala para ela assim: filha, você não sabe que o cristianismo é religião que pega um homem e faz dele Deus? E ela olha no fundo dos olhos da mãe e diz: mãe, o cristianismo não é uma religião que faz de um homem Deus, é de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1,14: o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. João 1,1: e no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por eles. No decorrer da história, em 649, o Papa São Martinho I, ele vai declamar o segundo dogma a respeito da Virgem Maria, que é a virgindade perpétua. Os protestantes até acreditam que Maria deu luz sem varão, porque eles não podem negar a Bíblia. Só que eles dizem que Maria teve mais filhos. Eles vão pegar o capítulo 6, o versículo 3 de São Marcos, onde vai dizer: não é ele o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não está entre nós, os seus irmãos, chamado Tiago, José, Judas e Simão? Não está entre nós também as suas irmãs? Como combater isso? Isso é um tema meio extenso. Para não alongar, eu só quero citar aqui um das pessoas que é dita como irmão de Jesus, que é Tiago. A Bíblia vai falar de 2 Tiagos. Quando São Paulo, ele vai para Jerusalém, e ele fala em Gálatas capítulo 1, no versículo 18, que depois de 3 anos ele subiu a Jerusalém para conhecer Cefas, e no versículo 19 ele vai dizer assim: dos apóstolos do Senhor, eu não vi a não ser Tiago, o seu irmão. Se Tiago é irmão de Jesus, a Bíblia só fala de 2 Tiagos, e ali fala que era apóstolo. Se você pega Mateus capítulo 10, no versículo 2, vai falar do Tiago maior, que era filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, que levou a Virgem Maria para casa. Então já não é ele. Se você pega o versículo 3, vai falar que o Tiago menor, que era parente de Jesus, é filho de Alfeu. Mas quem que era Alfeu? Se você for pegar o capítulo 19, versículos 25 seguintes, quando fala da crucificação, fala que estava Maria, sua mãe, e Maria de Cleófas. Alfeu, no hebraico, traduzido para o grego, significa Cleófas. Se você pega Marcos capítulo 15, no versículo 40, vai dizer que ele era irmão de José, o outro suposto irmão de Jesus. Então já não pode ser Tiago e nem José. Se você pega a epístola de São Judas capítulo 1, no versículo 1, vai dizer: eu, Judas, irmão de Tiago menor. Então já não pode também ser o terceiro filho de Maria, que fala. Falta Simão. Quem que era Simão? Simão, um historiador da época do ano 160 chamado Exegipo, vai dizer que Simão
era filho de Alfeu, irmão de Judas e de Tiago e de José, sobrinho de São José. Se você pega o evangelho apócrifo de São Tiago, chamado o Evangelho da Natividade de Nossa Senhora, lá vai ter o nome dos 4, dizendo que era sobrinho de São José e de mais 2 irmãs, Lídia e Lígia, sobrinha de São José. Então a teoria deles não tem fundamento nenhum. E foi proclamado ali. Porque Maria, só que eles não acreditam que Maria ficou virgem, porque eles pegam o capítulo 1, o versículo 25 de São Mateus e vai dizer, até que ela concebesse, mas tem um até na história. O interessante é que a palavra hebraica usada até para a Virgem Maria é a mesma palavra hebraica usada até para Micol, filho de Saul, lá em 2 Samuel 6,23, que fala assim, e Micol não teve filhos até a sua morte. Gente, se ela não teve até a morte, ela vai ter depois da morte? Nem 2 caveirinhas. Não existe isso. Então eles, propositalmente, eles pegam isso para degredir a imagem de Nossa Senhora. O terceiro dogma a respeito da Virgem Maria, em 1854, o beato Papa Pio IX, ele vai proclamar numa encíclica chamada Munificentíssimo, Inefabilis Deus, que ele proclama o dogma da Imaculada Conceição, que Maria nasceu sem pecado. Isso é um terror para os evangélicos. Como provar que Maria não teve pecado? Existe um beato na igreja do século XII, chamado D. Escoto de Eregina. E um dia ele debatendo com São Tomás de Aquino é príncipe dos teólogos, e pasmem, São Tomás de Aquino não acreditava na Imaculada Conceição. E ele responde as 36 perguntas de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ajoelha e fala assim, agora eu creio que o Imaculado nasceu da Imaculada. Se você pega Romanos capítulo 6, do versículo 14, vai dizer assim, eis que estamos agora sobre a e não mais pelo pecado, mas o pecado não vos mais dominará, porque estamos sobre a graça. O que o anjo vai dizer para Maria em Lucas 1,28? Ave cheia de graça. Do latim é gratia plena, do italiano é piena de graça, do hebraico é shekinah. Olha só que interessante, no Antigo Testamento, quando acontece a manifestação do poder de Deus, se você pega o capítulo 18, versículo 19 de Êxodo, quando acontece a primeira shekinah, que Moisés sobe, o povo não podia subir porque tinha um limite, porque a manifestação da glória de Deus estava acontecendo. Se você pega Êxodo 40, 34, quando ele faz o tabernáculo do Senhor, diz que nem o sacerdote podia entrar ali, porque estava acontecendo a manifestação, a mesma palavra usada é Shekinah. Se você pega 2 Crônicas capítulo 5, no versículo 14, depois que eles colocam a Arca da Aliança no templo, acontece novamente a manifestação da graça de Deus. Há um santo do século XV chamado São Bernardino de Bustis, que escreveu o Ofício da Imaculada Conceição, aprovado no ano de 1678 pelo Papa e Beato Pio XI da Igreja Católica. Ele começa assim: Deus o salve, filha de Deus Pai, Deus o salve, mãe de Deus Filho, Deus o salve, esposa do Espírito Santo, Deus o salve, sacrário da Santíssima Trindade. A Arca da Aliança, onde que manifestava Deus, era o sacrário da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, porque existia, Hebreus 9,4 vai dizer que existiam 3 coisas dentro da Arca da Aliança. Era o maná que desceu do céu. Aliás, primeiro, pela ordem cronológica,
Êxodo 31:18, as tábuas da lei dado a Moisés por Deus Pai. Depois o maná, Êxodo 16, que é a prefiguração da Eucaristia, já que Jesus ele vai dizer em João 6,32, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E depois vai ter lá o cajado de Araão, que está em Número capítulo 17, versículo 16, que aquele cajado floresce sem estar plantado. Ou seja, as tábuas da lei Deus Pai, o maná Deus Filho e o cajado que floresce sem participação de estar na terra, Espírito Santo. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, uma pessoa da Santíssima Trindade, a força do Altíssimo, outra pessoa da Santíssima, e o antissanto que nascerá de ti, as três pessoas, é a manifestação, a nova arca da aliança. Então a Virgem Maria ela não pode ter pecado, por quê? Porque Jó 4,4 vai dizer assim, quem fará o impuro sair do puro? Ninguém. Se a Virgem Maria fosse uma mulher impura, que honra teria Jesus? São Cirilo de Alexandria já dizia que um arquiteto fazendo sua casa de morada ia chamar o inimigo para morar junto contigo. Se Deus, Lucas 1,37, o próprio anjo vai dizer para ela, a Deus nada é impossível. Só que existe uma forma de Deus ter salvado a gente e outra forma de Deus ter salvado a Virgem Maria. Porque eles vão pegar Lucas 1,47, no canto do Magnífica, onde que ela fala assim, e minha alma glorifica o Senhor, em Deus meu Salvador. Olha aqui, se ela fala que Deus é Salvador, ela precisou ser salva. Mas existe redenção. Quando a gente cai na água, cai num poço de lama, cai num rio, pode vir um bombeiro ou alguma pessoa nos tirar de lá, está nos salvando. Mas pode vir e ver a hora que nós cair e segurar antes. Esse é o caso da Virgem Maria. Antes que a Virgem Maria fosse afetada pelo pecado original, no ventre de Santa Ana, sua mãe, Deus colocou a mão. E como pode isso? O Salmo 138, versículos 16 seguinte, vai dizer assim, vós, Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Quem faz aqui crochê sabe que tecer é ficar fazendo tipo crochê. Se ele pôde fazer lá dentro, como que ele não pode colocar a mãe? E outra, seria a mãe dele, não seria mãe para nós. Quem aqui pôde escolher sua mãe? Ninguém, ele pôde. Se você pudesse, você não ia escolher a melhor mãe do mundo? Claro que você iria. E você acha que ele não escolheu? Como dizer então eles que Maria é uma mulher qualquer? Qualquer aquele que fala de Nossa Senhora. O último dogma da igreja, proclamado no ano 950 pelo Papa Pio XII na encíclica Munificentissimo Deus, Maria assunta ao céu. Como provar nas escrituras que Maria está de corpo e alma no céu? Se você pega Gênesis 5:24, vai dizer que Enoque agradou a Deus e está no céu. Se você pega o capítulo de Jesus na transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, no versículo 5 seguintes, vai dizer que apareceu diante de Jesus Elias e Moisés. Quando São Lucas fala que apareceu em Lucas 9:31, vai dizer que eles estavam envoltos de glória, ou seja, glorificado. Uma alma que está no céu está glorificada. Se você pega a 2 Reis capítulo 2, a partir do versículos 9 seguinte, vai dizer que Elias foi arrebatado ao céu. Gente, quem aqui já teve mãe que morreu? Se você pudesse ressuscitar sua mãe, você não ressuscitaria? Você não queria que ela estivesse junto contigo? Quando Jesus está falando com os fariseus, em Mateus 10:38, ele começa a censurar os fariseus. No versículo 42 ele vai dizer assim, aqui está mais do que Salomão. O primeiro ato de Salomão como rei, em 2 Reis capítulo 2, versículo 19, a hora que ele vê Betsabé, a sua mãe, entrando no palácio, ele manda colocar um trono de marfim do seu lado e coloca ela, já que da descendência davídica, existia, a rainha não era a esposa, a rainha era a mãe, chamada de rainha-mãe Agebirá. O Salmo 44 inteirinho vai dizer isso, e no versículo 8 vai dizer assim, eis que é posta ao meu lado a rainha com vestes esplendentes de Ofir. Gente, agora eu fico imaginando,
Se Salomão fez isso e Jesus diz que é mais do que Salomão, você acha que ele não colocaria sua mãe do lado dele? Se o anjo anuncia em Lucas 1,32 que Jesus seria da descendência de Davi, a descendência de Davi é a rainha mãe, você acha que ele não ia coroar ela como rainha? Já que a proposta de São Luís Maria Grimond de Montfort, no parágrafo 38 do tratado, é fazer Nossa Senhora, ele diz, rainha dos corações. Eu me lembro que, quando eu era mais pequeno, né? Se dizia assim, a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Mas esse baixinho, a rainha, é aquele ali. Amados, tenha Nossa Senhora como rainha do seu coração. Apocalipse 12:1. Eis que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, tendo na cabeça uma coroa de 7 estrelas. Aqui eu defini resumidamente os 4 dogmas marianos. Mas e essa tal história de escravidão? De consagração a Nossa Senhora, onde está isso na Bíblia? São João capítulo 19, versículo 27, quando fala assim para o discípulo, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, vai dizer que a partir daquele momento, o discípulo levou ela para a sua casa. A consagração se resume isso. Nossa Senhora se dá a nós através do seu filho e nós, através dela, se damos a seu filho. Isso é consagração. O Papa São João Paulo II diz que neste momento começou o culto mariano na face da terra. Gente, mas olha só que interessante, que quando Jesus fala para o discípulo, eis aí a tua mãe, lembra outra coisa que Jesus disse na Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26 seguinte, vai dizer assim, eis o meu corpo, que é o mesmo verbo, é claro, Maria é infinitamente menor, não estou comparando Maria com a Eucaristia, mas eu quero fazer uma analogia para você entender, porque quando Nossa Senhora aparece em 1917 em Fátima, ela diz que a última tábua de salvação dada para o filho dela é a consagração ao meu imaculado coração. O que acontece na Eucaristia não é uma consagração para nós católicos que acreditamos que Jesus está na presença real, e para nós não é mito. Para nós, a gente sabe que Jesus está ali. Então, quando ele fala, eis aí a tua mãe, Jesus não está brincando também. Ele está dando a mãe dele verdadeiramente como ele se dá na Eucaristia. Não tem como. É sim para levar para a nossa casa. E Jesus foi o primeiro escravo. Eu citei aqui Filipenses 2,6. Não prevaleceu da sua igualdade como Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando-se escravo. Se você pega Lucas capítulo 2, no versículo 51, vai dizer que ele era submisso à sua mãe. Se você pega o dicionário Aurélio, submisso é estado de escravidão. Ele, por vontade de Deus Pai, ele submeteu a Virgem de Nazaré. Eu não tenho dúvidas de dizer que Jesus foi o primeiro escravo da sua mãe, na ordem espiritual, entre aspas. Claro, sendo ele maior em dignidade do que ela. Quando vamos dizer que Maria é uma mulher qualquer, se ele a honrou primeiro do que a nós, São Tomás de Aquino, ele dizia que a dignidade maior, depois de ser Deus, é ser mãe de Deus. Os protestantes, eles têm que olhar para Nossa Senhora através da ótica que nós olhamos aqui. Quando nós olhamos aqui, daqui de baixo lá para cima, nós vemos que Maria está infinitamente muito mais maior que a gente. Só que perante a Deus, Maria está infinitamente mais baixa. O próprio São Luís, no parágrafo 14 do tratado, ele vai dizer que Maria perante a Deus é um átomo. Quem estudou aqui sabe que o átomo é a menor partícula. Gente, se Maria é um átomo perto de Deus, o que nós somos? Só que quem pode falar que Maria não é ninguém, é Deus, e Deus ele olha lá de cima e vê ela primeiramente, pode falar para ela, eu não posso fazer que nem os protestantes estão fazendo, achar que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade e dizer que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Olha só, quando os protestantes, eles chegam para o pastor dele e falam assim, pastor, reza para Deus pedindo tal graça, o que o pastor vai fazer? Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus Santo, Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus,
eu te peço, tal. Quando Maria vai pedir para o filho dele, quando nós pedimos para Nossa Senhora, ela chega assim: Deus Pai, Deus Santo, em nome de nosso filho, de nosso. Gente, qual que tem mais peso? O pastor quando fala em nome do teu filho, ou Maria quando fala em nome de nosso filho? Eu não sei de onde que eles existiram essas ideias. Não idolatramos Virgem Maria. A Virgem Maria é uma criatura como nós, mas muito mais elevada. Vai dizer São Justino Micoviense que uma oração da Virgem Maria vale muito mais que todos os suspiros de todos os santos. O Concílio de Trento, que foi o concílio maior da história da igreja, do ano de 1545 a 1563, ele vai dizer na seção 25 que as nossas orações, quando é feito por Maria, ela tem muito mais peso diante de Deus. Gente, São Bernardino de Sena diz que a Virgem Maria não pede, ela manda em Jesus, e ela manda nele, tanto como mandava aqui na terra. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis? Não, Romanos 29 vai dizer, se ela foi mãe aqui na terra, ela vai ser mãe lá no céu, não tem como. E se os protestantes querem entrar lá, eles vão ouvir, que quando Jesus acorda vai dizer, bom dia mamãe, quando ele vai deitar, ele, boa noite mamãe, ele chama ela de mãe no céu. Agora, se eles estão achando que Jesus vão tirar Nossa Senhora, que nem esse falso ecumenismo que tem aí, que tira as imagens de Nossa Senhora, para as irmãos de outras igrejas virem pregar, com vergonha da mãe, você acha que Jesus vai tirar? Não. Por que Jesus não vai tirar? Apocalipse 12:7, houve uma grande batalha no céu. Quem que era Lúcifer? Se você pega Isaías no capítulo 14, no versículo 12 seguinte, vai dizer que ele é o astro da aurora. Se você pega Ezequiel capítulo 28, versículo 23, vai dizer que ele era adornado de todos os tipos de pedras, diamantes, jaspe, ônix. Se ele não aceitou submeter a Virgem Maria, que seria a mãe do Salvador, e o primeiro anjo, o mais perfeito, foi banido do céu, você acha que Jesus vai tirar a mãe dele para protestante entrar? Mas nem em sonho, eles que vão sonhando, eles vão ficar de fora. Se eles não quiserem aceitar a Virgem Maria, eles vão ficar de fora. Não tem como, não tem. Se Jesus passou por ela, quem são eles para não passar? Ela é o meio, porque o versículo que ele usa contra nós é 1 Timóteo 2,4. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, teu Filho. João 14,6. Há só um caminho para chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nós não estamos falando que Maria é medianeira para chegar a Deus Pai. Nós estamos falando que Maria é medianeira para chegar até Jesus Cristo. A gente não está colocando a carroça na frente dos bois. A gente está seguindo aquilo que a igreja professa. O próprio Martinho Lutero dizia no escrito dele, quem que são as outras mulheres em comparação à Virgem Maria? Ela é o tesouro de toda a cristandade. Maria, ela não é uma mulher qualquer. Aí, em pleno século 17, aparece um homem levantado por Nossa Senhora e levantado por Deus, chamado São Luís Maria Grimond de Montfort. Ele escreve o tratado e o tratado não é dele. Aliás, a escravização não é obra dele. Ele vai dizer que muitas vezes ele leu quando ele era seminarista no seminário de Monte Sulpício, de São Sulpício, que ele leu várias obras. E se você pega o parágrafo 160, ele vai citar um cardeal francês chamado Henri Marie Baudon, que morreu em 702 em fama de santidade. Esse cardeal, ele morre apenas alguns anos depois do nascimento de São Luís. Ele escreve um livro chamado O Tratado da Escravidão da Admirável Mãe de Deus. São Luís vai falar depois, no parágrafo 162, de um outro cardeal francês que morreu em fama de santidade, chamado cardeal Pierre Berulli, que ele tem um livro e ele foi acusado de inovação, porque esse cardeal, ele pregava 30 anos antes de São Luís nascer, a escravidão à Virgem Maria, e ele foi acusado de inovação. Quem é escravo de Nossa Senhora sabe, mas isso daí é idolatria, põe uma correntinha no braço.
Mas não é isso que Deus quer, não. Engraçado, tem tanta gente lá fora, escravo do pecado, que anda com cigarro na boca, que anda com latinha na mão, que anda com preservativo no bolso. Ninguém fala nada, você usa um objeto de culto devocional. E aliás, isso daqui não é o fim, gente. A correntinha é só para lembrar de quem nós somos. Eu costumo dizer para os consagrados lá em Marília, que eu tenho visto muito mais cachorros com corrente no pescoço, sendo fiel ao seu dono, que escravos da Virgem Maria com correntinha no braço. Isso daqui não é o fim. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que a Virgem Maria nunca usou nem sequer uma pulseira. Não. E todo mundo está achando que vai para o céu só porque tem uma correntinha? Não é. A devoção, a consagração consiste em imitar. O Papa São Pio X, ele já dizia, se não imita as virtudes, ela está destituída do seu valor original. Virgem Maria, me chamaram para tal lugar, eu posso ir? Você vai pedir, você não é mais teu, você é dela. Você não faz mais o que é, você é dela. E quantos estão ponhando a correntinha no braço, só para apanhar e dizer que é escravo de Nossa Senhora? Ser escravo de Nossa Senhora não é ponhar uma correntinha no braço, é ter testemunha e imitá-lo. Eu fico imaginando, né? Muitas vezes a gente vê muitos católicos que abandonam a igreja católica e vai para a igreja evangélica. Por quê? Porque é muito mais fácil abandonar a doutrina, mudar de igreja, do que mudar de vida. O catolicismo é radical. Mas você está sendo muito radical, que não pode ser assim. João 13:1. Jesus, estando no mundo, ele amou o seu até o extremo. O que é extremo no dicionário? Radical. O maior grupo islamista da face da terra é chamado extremista. O que é extremista? É radical. Quando o semeador saiu para semear, Mateus capítulo 13, no versículo 4, vai dizer seguintes, que a semente não nasceu por faltas de raiz. Se você procurar no dicionário radical, ele significa raiz. Ou você é de Deus ou você não é, não tem meio termo, me desculpa. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Mateus 5,37. São Paulo vai falar em 2 Coríntios 1,18. Em mim não existe um sim depois um não. Ou é sim ou é sim. Se você deu seu sim para Deus, cumpra. Ninguém é obrigado, vai dizer São Francisco, a ser católico. Mas se for católico, tem que aceitar a fé da igreja. O evangelho é para nos converter a ele, e não nós converter ele a nós. No Antigo Testamento, quando o povo cai em idolatria, que ele faz vários deuses, inventa vários nomes, no Êxodo 32 me chama a atenção, porque quando Moisés ele fica 40 dias rezando, e ele não volta, o povo fala assim no versículo 2, quem que é esse Moisés? Do que ele é feito? E o que o povo vai fazer? Um bezerro de ouro. Para quem que o povo pede bezerro de ouro? Para Arão. Arão, depois de Moisés, ele que ficava cuidando do povo. Quantos coordenadores, quantos pregadores formados na coxa, que não prega a verdade, estão formando seus bezerros de ouro, porque o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, e eles fizeram um Deus, e não era um Deus falso, porque eles falaram, olha aqui Israel, teu Deus. Eles queriam fazer um Deus de Israel mesmo, um Deus verdadeiro, mas eles fizeram um Deus falso, porque foi o Deus segundo a vontade deles. Gente, Gênesis 1:26, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não queira fazer um Deus à sua imagem e semelhança. É o contrário, ou somos para servir Ele, ou não somos para nada. Porque quem não serve para servir a Deus não serve para nada, me desculpa, vai dizer São Vicente Palotti. Existe só um meio de seguir a Jesus Cristo, dizia São Padre Pio de Petricina, é do jeito que ele quer. E a consagração é essa catapulta, vai te levar para Deus. É um meio mais eficaz. Quando São Luís ele fala dos apóstolos dos últimos dias, que serão os escravos de Nossa Senhora, a partir do parágrafo 54 ao 59 do Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que eles seriam verdadeiros profetas, que não teriam medo, pregariam a verdade de Deus, segundo o Evangelho, as suas máximas e a doutrina da Igreja Católica. Me desculpe eu falar, São João, o evangelista, ele ficou de firme, foi o único apóstolo que ficou firme aos pés da cruz, porque quem estava do lado dele? Quem ficará firme no fim dos tempos? E o catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que antes de Cristo vir, no parágrafo 675, do advento de Cristo, ocorrerá uma grande provação que abalará a fé de muitos crentes. E ali ele cita Lucas capítulo 18, versículo 8, será que quando o Filho do Homem voltar,
terá fé sobre a terra? Mas que fé? Eu vou na igreja porque Deus tem que me dar minha cura. Eu vou na igreja porque Deus tem que me dar meu carro, minha namorada, isso, aquilo. É um bando de... Me desculpa, gente. Me desculpa, como profeta da Virgem Maria, eu não tenho medo de dar minha cabeça. Não tenho medo se eu não precisar voltar mais aqui. João Batista, no ventre da sua mãe, Santa Isabel, quando Nossa Senhora entra lá, Lucas 1,39 seguinte, vai dizer os versículos 41 e 44, que ele se estremece. Quando Nossa Senhora vai embora, Lucas 1,56 vai dizer que Maria esteve lá 3 meses. Eu imagino que quando João Batista nasceu, já que o anjo diz em Lucas 1,26 que ela foi ao 6º mês, mas que mês? O 6º mês de gravidez. E se ela fica 3 meses lá, ela espera ela nascer. Eu imagino que todo profeta passa pelas mãos da Virgem Maria. Quem são os verdadeiros profetas, os verdadeiros pregadores que estão pregando a verdade dentro da igreja? Gente, eu vou prestar conta dessa pregação para Deus. Eu vou prestar conta da sua alma. Porque se eu falar para você, não é bem assim não é desse jeito não. Não foi o que o demônio falou para Eva, em Gênesis 3,6. Não é assim não, porque Deus não quer que porque vocês serão deuses. E muita gente está sendo enganada dentro da igreja. Infelizmente, católico se diz católico, mas não lê a palavra de Deus. Sabia que Jesus ele está presente no Evangelho do mesmo modo que ele está presente na Eucaristia? Se é sacrilégio colocar a Eucaristia em qualquer lugar, o que você faz com a palavra de Deus na sua casa? Diz que é católico, mas nunca leu um documento da igreja, e quando a igreja fala alguma coisa, fala assim, eu sou católico, mas isso eu não acredito. A fé de supermercado, que nem o Papa Bento XVI diz, Tiago 2,10 diz, quem faltar num ponto só da doutrina, faltará em todo ele, será culpado de todo ele. Gente, eu sei que não é fácil ser de Deus, só eu sei quantas perseguições eu sofro. É difícil ser de Deus? Nossa Senhora, Apocalipse 2,17 diz que ele vai perseguir os da descendência da mulher, e essa perseguição vem desde Gênesis 3,15. E só para terminar, eu quero dar um testemunho aqui. Pensa no aluno mais burro da classe de aula. Gente, Santo Humberto Magno, ele dizia que ele era o padre mais burro, aliás, ele era seminarista na época. E ele faz uma oração para Nossa Senhora, que ele fala, se Nossa Senhora não ajudar ele, ele vai abandonar o seminário, porque ele não entende as matérias. Nossa Senhora aparece para ele e fala assim, Alberto, eu te darei uma inteligência que nunca foi vista. Mas no penúltimo dia de sua vida eu vou vir e vou arrancar essa inteligência de você. E foi o que aconteceu. Ele se tornou um dos santos mais inteligentes. Sabe de quem que ele foi professor? Do santo mais inteligente da escola, São Tomás de Aquino, o príncipe dos teólogos que eu falei aqui. São João Maria Vianney, que foi considerado o santo mais feio e burro. Feio e burro eu já sou, agora só falta ser santo. Né? O que aconteceu? Ele não entendia de teologia, ele não entendia de nada, mas ele começou a levantar às 2 horas da manhã, fazer missa só para ele, numa cidadezinha de Ars, onde que não tinha nem paroquiano nenhum. E rezava o rosário, pedindo a conversão das almas. Foi alotando, e quando ele chega nessa cidadezinha de Ars, tem uma placa escrito lá, aqui não há católico. E quando ele morre, coloca uma placa lá, aqui não há pagão. Quando um homem dos Estados Unidos, um advogado, vai visitar ele lá na França, e ele retorna para os Estados Unidos, um amigo dele pergunta, o que você viu em Ars? Ele fala assim, eu vi Deus num homem. Gente, será que as pessoas estão vendo Deus em nós? Talvez o Michel prega bonito, o Michel prega maravilhoso, o Michel sabe citar isso, o Michel sabe citar aquilo, mas a hora que ele chega em casa, e o testemunho dele? Porque lá que eu tenho que dar meu testemunho, lá que eu tenho que ser o profeta, o pregador, porque se minha mãe olhar para mim, falar assim, o cara não sai da igreja, mas que porcaria que é, sabe que dia que ela vai acreditar em Deus? Dia nenhum, porque se nem eu acredito, nem eu mudo de vida, como que ela vai mudar? Né? São Francisco dizia, se necessário, pregamos com palavras. É o testemunho. Santo Agostinho dizia que é o testemunho que arrasta. E eu pedia para Nossa Senhora me passar de ano, porque a minha mãe verdadeira tentou me abortar. Depois não conseguiu, me tentou jogar no lixo, não conseguiu. Minha avó que me criou, me consagrou a Nossa Senhora e pediu ajuda para criar. Eu tive a graça de nascer no dia 19 de setembro, dia de Nossa Senhora de La Salette, que vem chamar os apóstolos dos últimos dias. Eu acredito que para mim isso é uma
predestinação. Eu acredito que, como Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, desde o ventre da mãe dele, e São Paulo também vai falar em Gálatas 1,15, que desde o ventre ele já foi designado para ser profeta das nações. Um cara que não entendia de nada. Isso é tudo dom dela, não é meu. Eu fiquei 4 meses afastado da igreja e não lembrava um versículo. Por quê? Porque tem horas que a gente acha que ser de Deus a gente não vai sofrer. Olha para a vida da Virgem Maria, quando o anjo anunciou para ela, ela não falou nem para São José que ela estava grávida, ela sofreu em silêncio. E há uma lei no Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, que a mulher que se engravidasse, antes do casamento, ela era apedrejada na casa da porta do pai. São José, só que a Bíblia vai falar em Mateus 1,19 que ele era um homem justo. O que é um homem justo? Um homem santo, um homem que vivia a lei. Eu fico imaginando o sofrimento de São José, porque a lei pedia que ele entregasse, mas ele sabia que Maria não era uma mulher qualquer, mas existia algo no coração dele, e por ele ser justo, Mateus 1,20 vai dizer que um anjo chegou para ele e explicou o mistério que estava acontecendo na Virgem Maria. É por isso que os protestantes não entendem que é Nossa Senhora, porque eles não são justos, eles defamam. E eu imagino que o primeiro santo a pedir a intercessão da Virgem Maria foi São José, porque que nem eu falei, a Virgem Maria não ficou 3 meses na casa de Santa Isabel. Quando ela volta, se ela ficou 3 meses, ela já estava com a barriga grande. Quando São José vê ela, ele põe a mão na cabeça e fala: minha Nossa Senhora, o que aconteceu? Foi o primeiro santo. Amados, o que eu quero dizer para vocês, não desista. Consagra a Nossa Senhora. São Luís fala que para consagrar a Virgem Maria não precisa ser necessariamente santo, basta ter propósito. O que é propósito? Eu vou cair, vou me levantar, eu vou cair, vou me levantar, mas eu não vou desistir. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que de tanto cair e levantar, ela aprendeu a ficar de pé. Jesus veio para os pecadores, Mateus 9,13. Quem é pecador aí? Gente, eu sou. A única que não teve pecado, a única criatura foi ela. Qual é a mãe que não quer salvar o seu filho? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho num bom caminho? Consagra a Nossa Senhora. Coloca tudo, a tua vida, teu filho. Porque eu costumo dizer que quando você consagra a Nossa Senhora, não é só você, tudo que é seu passa a ser dela. A mãe, o pai, os irmãos, a casa, o titio, a avó, o vô, até o cachorrinho passa a ser de Nossa Senhora. Aí se você tem aquele marido que é pródigo, vive no bar, não vem para a igreja, põe na mão de Nossa Senhora, porque ele não é mais teu, ele é dela. Talvez você tenha aquela esposa que não te acompanha no grupo de oração, que te critica quando você vai, coloca na mão de Nossa Senhora, ela não é mais tua. O teu filho que é rebelde, talvez o teu filho que está nas drogas. Gente, se você for ler a história da igreja, teve tantos santos que foram imundos. E só para citar um, São Pedro de Almengor, no século XVI, o cara era traficante naquela época, era ladrão de quadrilha, ele era assassino. E ele se converte porque a mãe dele passou um tempo rezando a Nossa Senhora. Santo Agostinho, a mãe reza 19 anos. Não desista, porque se você parou, rezou um tempo e desistiu, é porque você não quer, a graça demora. É preciso, Hebreus 10,36, é precisa perseverança para a gente receber a graça de Deus. Não desista. Está doendo, está chorando, o dia que não dá vontade para rezar, molha o dedo na lágrima e apresenta para Nossa Senhora. Não existe oração melhor, fala aqui Nossa Senhora. Mas não desista, não desista, nem mesmo que for para você engateando, arrastando, mesmo que você for, não saia fora deste caminho, carrega a tua cruz. Sem cruz, Santa Rosa de Lima já dizia, não tem salvação.